A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 6 e versículo de número 45 ao 52, que vai nos dizer assim. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queriam tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhe falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temas. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Muitas vezes, irmãos, nós já vivemos milagres com o Senhor, mas estamos como os discípulos. O nosso coração está endurecido. Muitas vezes esquecemos os feitos do Senhor diante das dificuldades. E o Senhor me trouxe aqui para te falar, eu sou Deus que já fiz milagre acontecer na sua vida. Os discípulos não precisavam se desesperar, porque quando eles estavam ali, embarcados naquele barco, quando eles estavam indo para Betsaida, eles não estavam indo porque queriam, mas estavam indo por direção do Senhor. Tem muitas pessoas aqui, irmãos, que estão orando por coisas, pessoas, situações, promessas, que não é porque você quer orar, é porque há uma direção de Deus sobre a sua vida. Mas quando as adversidades vêm, muitas vezes você pensa, Deus me abandonou, Deus me esqueceu. Você esquece quem é o dono da promessa. Você esquece quem foi aquele que disse para você orar. Você esquece quem foi aquele que disse para você projetar. Você esquece quem foi aquele que disse para você sonhar. Deus me trouxe aqui para te falar, não é tempo de estar com o coração endurecido como os discípulos. Os discípulos haviam acabado de ver o Senhor multiplicando aqui os pães e os peixes na primeira multiplicação. 5 pães e 2 peixinhos, irmãos, fez com que 5.000 homens comessem. Sobraram 12 cestos cheios, ou seja, o Jesus que havia operado milagre um pouco antes de tudo isso aqui acontecer no mar, era o Jesus que faria algo acontecer e não deixaria os discípulos dele perecerem. O Senhor está dizendo, eu não te deixarei perecer. Se apegue ao que eu já fiz na sua vida, sim. Eu sou Deus da tua história. Eu sou Deus que tenho com você crédito. Eu não sou um Deus que você desconhece. Eu não sou um Deus que você escuta falar pelos outros. Eu já te dei experiência, eu já te dei testemunho, eu já te socorri, eu já mandei alimento, eu já trouxe livramento, eu já mandei vestes, eu já fiz o impossível acontecer. É tempo de lembrar dos meus feitos. Muitas vezes a situação, diz o Senhor, te cega, mas o Senhor está dizendo, não olhe para a situação, olhe para o que eu já fiz, e eu continuo sendo o mesmo, que sou capaz de fazer o milagre acontecer. Jesus não estava condicionado somente à situação de multiplicar pães e peixes, mas Jesus poderia fazer o impossível acontecer a qualquer momento. Muitas vezes precisamos entender que para Deus não existe nada impossível. Precisamos incutir isso na nossa mente. Precisamos lembrar que não servimos a um Deus limitado. O Deus que cura também restaura. O Deus que restaura também liberta. O Deus que liberta também transforma. Ele tem todo o poder e para ele não há limitação. Muitas vezes é o nosso coração endurecido, irmãos, que quer limitar o nosso Deus, esquecendo dos feitos do Senhor, mas não esqueça do que Ele já fez. Tem pessoas aqui que têm testemunhos lindos, tem pessoas aqui que têm experiências com Deus. Você tem experiências que muitos queriam ter, o Senhor já se apresentou para você de maneira tão clara, e Ele está dizendo, não era mais para você duvidar do meu poder na sua vida, não era mais para você duvidar das mínimas coisas que têm acontecido na sua história, porque o que parece ser grande para você, para Jesus é mínimo, irmãos.
Para Jesus é nada. Declare comigo, o que para mim é muito grande, para o meu Jesus não é nada, ele pode resolver tudo. O que para mim é muito grande, para o meu Jesus não é nada. Ele pode resolver tudo. Não existe causa, irmãos, que o Senhor não possa resolver. Nada sai do controle do Senhor. Eu vou repetir para alguém entender. Nada sai do controle do Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. Se Ele está no controle, você precisa confiar. O seu coração não pode estar endurecido. A gente não pode ser pessoas, irmãos, que esquecem rapidamente dos feitos do Senhor, porque senão nos tornamos como os filhos de Israel quando estavam no deserto. Os filhos de Israel rapidamente esqueciam dos feitos do Senhor. E isso é muito perigoso. Porque se rapidamente a gente esquece dos feitos do Senhor, a gente começa a murmurar, a gente começa a questionar, a gente começa a desagradar o nosso Deus. O Espírito Santo de Deus está conversando com pessoas aqui dizendo: lembra dos meus feitos. Não faça como os meus discípulos, que diante do que estava acontecendo no mar, quando ali começou, irmãos, o vento contrário, os discípulos começaram a temer, esqueceram do feito que o Senhor havia acabado de fazer. Muitas vezes nos comportamos da mesma forma, nos desesperamos diante da porta fechada, da resposta que não chegou, da assinatura que ainda não aconteceu, da enfermidade, da luta, da dificuldade. Só que esquecemos, irmãos, do nosso Deus. Precisamos lembrar do nosso Deus e esquecer das dificuldades. Deixe as dificuldades de lado e comece a adorar. Comece a dizer que Ele é grande. O mesmo Jesus que multiplicou vai fazer este mar acalmar. Eu não sei por onde Ele vem, eu não sei o que Ele vai fazer, mas de uma coisa eu sei: esta causa já está ganha, porque eu confio em um Deus fiel. É isso que Deus quer que a gente faça, que a gente coloque a nossa confiança, porque Ele é um Deus fiel. Confie neste Deus que tem crédito contigo. Você sabe quem é o Deus da tua vida, não sabe? Você sabe o tanto de experiências que Ele já te deu. Você sabe como Ele já se manifestou para você. Você sabe o quanto Ele já salvou na tua casa, o quanto Ele já curou, já libertou, já fez causas impossíveis acontecer, já trouxe bênção para sua mão, já lhe deu vitória, já fez milagre na sua vida. Então por que ficar olhando para o mar? Por que ficar olhando para as ondas que são contrárias? Por que fitar os olhos e dar lugar ao medo? Não fite os teus olhos na situação, mas olhe para o teu Deus. Declare comigo: eu não vou fitar os meus olhos na situação, eu vou olhar para o meu Deus. Eu não vou fitar os meus olhos na situação, eu vou olhar para o meu Deus. Olhe para o teu Deus. O Senhor hoje te convida a lembrar dos feitos dele. Os discípulos esqueceram. Eles não compreenderam o milagre dos pães, irmãos. Por isso eles ficaram ali atônitos quando viram Jesus acalmando o mar. Jesus chegou de uma forma inusitada. Os discípulos acharam que era um fantasma e começaram a gritar. Tem pessoas que estão agindo como os discípulos, com experiências com Jesus. Sabe que Jesus é dono de tudo. Sabe que para Ele não existe impossibilidade. Sabe que Ele age fazendo a causa acontecer de maneira tremenda, porque Ele é Deus. E por quê andar duvidando e oscilando com o coração endurecido? Se eu já fiz na tua vida, diz o Senhor, coisas extraordinárias. Será que eu não posso acalmar este vento? Será que eu não posso acalmar este mar, esta tempestade? Será que eu não posso tirar você desse deserto, desse vale? Qual é a causa que é impossível para mim mesmo? Diz o Senhor, me apresente. Eu me lembro da passagem que Deus se apresenta para Jó. E ele pede para que Jó responda a ele. E tem momentos, irmãos, que Deus, ele faz a mesma coisa com a gente, porque a gente se comporta como se soubesse de tudo, mas não sabe de nada. E muitas vezes, nos comportamos como pessoas que não têm experiência com Deus, na verdade, como menina, na fé, como menino. E o Senhor está dizendo, tá bom de deixar as coisas de menino, como disse o apóstolo Paulo. Você não pode viver como menino e menina na fé. Você é homem e mulher de Deus, acorda.
O Senhor está chegando de maneira inusitada. Eu acho lindo que Jesus vem caminhando por sobre as águas, mostrando que ele tem total autoridade sobre a natureza, sobre tudo que ele quiser. Ei, para ele não existe impossibilidade. Ele tem total controle de tudo. Ele pode fazer o impossível acontecer. Ele vem caminhando por sobre as águas para mostrar que as águas, a força do vento, que é contrário, não é maior do que ele. Ele tem uma palavra. Jesus, ele havia despedido os discípulos para que eles fossem para Betsaida. Ou seja, Jesus estava no controle, porque quem compeliu os discípulos a irem para Betsaida foi Jesus. Então todas as vezes que Jesus manda, ele garante. Se Jesus mandou você orar por este casamento, continue, porque ele garante. Se ele está dizendo para você, persevere na sua fé, continue, você não vai perder nada, só vai ganhar. Porque ele garante. Só não seja uma pessoa que desiste por causa dos obstáculos, esquecendo dos feitos do Senhor. Os filhos de Israel esqueciam rapidamente. Os discípulos aqui também, irmãos, não compreenderam. O coração deles estava endurecido. Tem momentos que o nosso coração está assim, a gente não compreende os feitos do Senhor. A gente não testemunha, a gente não agradece. Fica agindo como se aconteceu no passado. E será que Deus não pode fazer no presente? Será que o Deus que fez uma cura acontecer na sua vida no passado, será que ele mudou? Será que a mão dele encurtou? Será que ele deixou de ser Deus? Será que o Deus que fez você sair do mundo te assentou entre os príncipes, tirou você do charco de lodo, do caminho da perdição e colocou você aí, meu irmão e minha irmã, para glorificar o nome dele? Será que este Deus é um Deus que não vê todas as coisas? Será que este Deus não é um Deus que trabalha de maneira especial na vida daqueles que creem e continua trabalhando? Jesus veio caminhando por sobre as águas e os discípulos ficaram atônitos. Primeiramente acharam que era um fantasma. Tem momentos, irmãos, que a gente diz que confia no Senhor, mas não confia. E quando o milagre chega, a gente fica com medo. Quando a resposta da oração chega, a gente fica com medo. E o Senhor está dizendo, você confia ou você não confia. Não seja uma pessoa oscilante como a onda do mar. Não seja uma pessoa que uma hora acredita, outra hora já não acredita mais, mas seja alguém que não tem um coração endurecido, mas tem um coração disposto a lembrar dos feitos do Senhor. É lavando os pratos e lembrando, naquele ano que Deus trouxe a cura. Meu Deus do céu, foi tão lindo. Aquilo impactou tanto a minha alma. Naquele dia que Deus trouxe a restauração do meu casamento. Senhor, foi tão lindo, eu vi o teu agir, eu vi o teu mover. Naquele dia que o Senhor providenciou as compras, o alimento. Naquele dia que o Senhor trouxe as roupas para mim. Naquele dia que o Senhor entrou com providência no que eu necessitava. Irmãos, nós precisamos voltar a lembrar dos feitos do Senhor. Nós não podemos esquecer rapidamente. Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes. Os discípulos não compreendem o milagre. Tem horas que a gente anda com Jesus, mas não compreende nada do que Jesus está fazendo. A gente não começa, irmãos, incutindo na nossa mente, no nosso coração, os feitos do Senhor. Isso está errado. Nós precisamos incutir, guardar e sempre mencionar, até mesmo para nós mesmos. No dia que a incredulidade tentar tomar conta de você, que o desespero, o desânimo, você começa a dizer, eu tô lembrando aqui daquele dia que o meu Deus me socorreu, minha alma, volta pro teu sossego, porque ele vai me socorrer de novo, ele vai fazer o impossível acontecer. Eu não sei o que o meu Deus fará, mas eu já confiei nele outras vezes, e ele abriu a porta, e ele fez o melhor pra minha vida, e ele continua sendo o mesmo. É você que precisa lembrar dos feitos do Senhor. Ninguém vai lembrar por você. Ninguém vai tirar você da situação que você está. É você mesmo que tem que fazer isso. Se posicionar. Declare comigo, eu vou me posicionar para que os feitos do Senhor sejam lembrados diariamente na minha vida. Eu vou me posicionar para que os feitos do Senhor sejam lembrados diariamente na minha vida. Lembra do que o Senhor disse a Josué? Medita no livro da lei dia e noite. Ou seja, você precisa incutir isso na sua cabeça. É necessário você ter as palavras de direção na sua mente e no seu coração. Precisamos da palavra de Deus, irmãos, incutida na nossa mente, no nosso coração. Precisamos dos testemunhos, dos milagres que Ele já nos deu, guardados, incutidos, para a gente não esquecer. Manda a tua alma voltar para o sossego hoje. Começa a lembrar dos feitos do Senhor. Começa a lembrar que Jesus é poderoso. Começa a lembrar que maior do que o vento é o Jesus que caminha sobre a força ali, do vento. É o Jesus que veio sobre o mar de maneira miraculosa para responder o seu povo, para acudir, para trazer socorro. Deus não mudou.
Somos nós, irmãos, que mudamos porque esquecemos rapidamente dos feitos do Senhor. Somos oscilantes, o Senhor está dizendo: até quando oscilarás? Até quando terás um coração endurecido? Até quando não lembrarás do que eu já fiz? Porque eu já fiz, diz o Senhor, na tua vida milagre. Cantaraço, eu tô conversando com gente, irmãos, que tem testemunho lindo, mas o deserto, o vale, o vento contrário, a força do vento do mar está tentando lhe parar, e o Senhor está dizendo: cuidado. Cuidado, porque isso não pode ser maior do que a minha força na tua vida. Quem é maior do que a força do vento, do que a força do mar, quem é maior do que o deserto e do que o vale, é aquele que já te socorreu outras vezes, é aquele que já te sustentou, é aquele que já abriu aquela porta quando você necessitava, é aquele que trouxe a cura para o teu filho, para tua filha, que respondeu a tua oração de maneira miraculosa. A oração mais simples que você fez, ele trouxe resposta. São esses feitos do Senhor que precisamos incutir na nossa mente, para a gente não se tornar pessoas de coração duro, como os discípulos estavam aqui neste momento. O coração deles estava endurecido, eles não haviam compreendido. Nós não podemos andar com Deus sem compreender os propósitos de Deus. Nós não podemos andar com o Senhor sem compreender os feitos dele na nossa vida. Peça ao Senhor: Senhor, me faz lembrar, Senhor, me faz compreender. Eu não quero ser uma pessoa que esquece rapidamente, mas eu quero ser uma pessoa que sempre lembra dos teus feitos e te glorifica até pelas coisas antigas que o Senhor já fez. Declare comigo: eu vou dar glórias a Deus todos os dias, até pelas coisas antigas que ele já fez. Eu vou dar glórias a Deus todos os dias, até pelas coisas antigas que ele já fez. Nós precisamos agradecer, irmãos. Quando você agradece, quando você lembra, quando você coloca ali diante de você os feitos do Senhor, a sua fé renovada. Deus trouxe pessoas aqui para ter a fé renovada. E ele diz para você: hoje eu estou te socorrendo. Jesus chegou, o mar se acalmou, ele entrou no barco. E a Bíblia nos diz, irmãos, que quando ele entra no barco, o vento cessa. E todos ali ficaram atônitos. Você vai ficar como quem sonha. Mas não esqueça, é necessário você sempre lembrar dos feitos do Senhor. Você vai ter mais um milagre que o Senhor vai trazer para a sua vida. Os discípulos estavam aqui vivenciando mais um milagre, mas eles não poderiam esquecer do que o Senhor havia feito. Não esqueça do que Deus já fez na sua vida e do que ele ainda fará. Que isso fique incutido na sua mente, que você fique ruminando todos os dias os feitos do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra, pelos teus feitos. Pai, ô Senhor, obrigada. Obrigada, Senhor, por nos responder de maneira clara, nos mostrando que o Senhor tem o controle de todas as coisas, nos mostrando, Pai, que não tem nada impossível para ti, que o Senhor age de maneira sobrenatural, meu Pai, para dar vitória ao seu povo, porque o Senhor já deu, Pai, vitória às nossas vidas no passado, continua dando presente, no presente o Senhor vai operar também no futuro. Senhor, meu Deus, não mudou. E eu creio, meu Senhor, que o Senhor é Deus de milagre. Da mesma forma que o Senhor já curou no passado, que o Senhor já restaurou, já tirou da lama, da mesma forma que o Senhor salvou, o Senhor continua sendo o mesmo. Que possamos lembrar diariamente dos teus feitos, Pai, para que o nosso coração não esteja endurecido. Queremos, Pai, ser sempre gratos e mesmo diante das dificuldades, te glorificar, te exaltar, te bendizer, porque tu és grande, Pai. O Senhor operou no passado, Pai, opera no presente e operará no futuro. Agindo e operando o Senhor, ninguém pode impedir. E nós cremos, Pai, colocamos toda a nossa confiança no Senhor. Nos ajude a nos lembrarmos os feitos do Senhor, fortalece a nossa fé, porque eu sei, Pai, eu tenho convicção que o Senhor vem nos socorrer e não tardará. Pessoas aqui receberam resposta, mais milagre, socorro, bem presente na angústia, mas o Senhor está dizendo: não esqueça dos meus feitos na sua vida, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus.
Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira profunda e especial e sobrenatural, Pai, que a vida dos teus filhos recebam, Pai, a resposta e o testemunho para a honra e glória do teu nome. Toma aqueles, Pai, também, que estão aqui diariamente nos abençoando, assistindo cada palavra, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os prospere, Pai, que o Senhor visite, Pai, o desejo do coração de cada um deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Espírito Santo, eu te peço também, meu Senhor, que o Senhor venha continuar falando melhor os corações dos teus filhos e trabalhando a favor deles. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, te agradeço, crendo, meu Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você, não esqueça dos meus feitos, não tenha um coração endurecido, mas seja alguém grato, que diariamente lembra de onde Deus te tirou, do que Ele fez na sua vida. Deus vai te dar mais milagres e Ele está dizendo, lembre sempre do que eu fiz, do que eu farei e do que eu vou fazer na sua vida. Nunca esqueça, seja uma pessoa grata, que todos os dias agradece pelos feitos do Senhor. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus, declare amém.